Olá, tudo bem com você? Uma das perguntas que mais se ouve quando é criança é a seguinte: o que você quer ser quando crescer? E a criança responde a este questionamento com alguma profissão qualquer, mas sem se preocupar efetivamente com isso. Agora, quando se atinge a adolescência, essa pergunta já começa a tomar um peso maior, especialmente quando se inicia o ensino médio. Este questionamento pode ser fatal para algumas pessoas, porque para elas não é nada fácil escolher com o que quer trabalhar. A escola pode ajudar nesta tarefa, mas e os pais? Como é que os pais podem ajudar em casa os filhos a escolher o que querem ser? Depois disso, a gente vira a página para falar sobre a atual situação do ensino do Brasil e também o Enem. Esses são os temas do Voz de hoje. Fique com a gente, porque o nosso bate-papo só está começando. Quando chega a hora de escolher a profissão a ser seguida, muitas instituições de ensino ajudam os adolescentes. Em especial, essa ajuda vem no terceirão para aqueles que estão prestes a prestar o vestibular e hoje em dia o Enem, que virou a porta de entrada para muitas universidades brasileiras. Essa ajuda vem na forma de visitas a universidades para que esses estudantes conheçam as profissões, as aulas, os laboratórios, conversem com professores e universitários para relatarem as experiências. Mas é importante também para esses adolescentes ouvirem os pais, que são, na grande maioria das vezes, o seu porto seguro. Como é que os pais podem ajudar nisso? É o que vamos saber a partir de agora com a Magda Branco, doutora em Linguística Aplicada e também psicóloga. Magda, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo certinho, graças a Deus. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. É prazeroso poder ajudar. Magda, escolher a profissão que quer seguir, que você quer levar para a sua vida inteira e ter retorno com isso financeiro, né, e de satisfação mesmo assim, é muito difícil, né? É muito difícil, especialmente se formos pensar que hoje os jovens estão tendo que fazer esta escolha aos 17, 18 anos de idade. Muito cedo. Concorda comigo que é muito cedo? Não é? Quando eu penso no número 17, 18, numa escala de vida de aí uma perspectiva de 75, 80 anos, realmente é uma idade muito, muito precoce para que alguém possa fazer uma decisão tão importante e que muitas vezes venha a ser um divisor de águas na vida da própria pessoa. Uhum. É difícil, mas nós, adultos, precisamos ajudar este jovem nesta escolha. E uma das coisas que eu gostaria de deixar evidenciado é que, sem dúvida nenhuma, a família tem o maior interesse em ajudar a este jovem na sua escolha profissional. Deve ter, né, Magda? Deve ter. Os pais, assim, de forma genérica, não é? Querem o melhor para os seus filhos. A grande questão é, será que os pais estão conseguindo verdadeiramente ajudar o seu filho nessa decisão tão importante? Ou os pais estão tão angustiados que também não sabem por onde começar? E daí me permita, não é, claro. Colocar aqui um exercício muito simples que tem ajudado a muitas famílias. Muitos jovens não têm clareza das suas competências, das suas habilidades, do seu valor dentro da escola, dentro da família e dentro da sociedade. Então, um dos exercícios que pode ser feito pelo jovem e pela família é o seguinte: sugiro que o jovem pegue lá uma folha de papel e divida essa folha de papel em 3 colunas. Coloque na primeira coluna a disciplina ou as disciplinas que ele se sente mais à vontade na escola, que ele tem as melhores notas, que ele gosta de estudar e que ele tem facilidade ao estudar de entender, não é? O conteúdo. Isso na primeira coluna. Na segunda coluna, que ele coloque as disciplinas que ele tem e teve na escola, que ele gostou e gosta mais ou menos. Que ele percebe que ele tem que estudar um pouquinho a mais para poder ter um resultado satisfatório na hora da prova, do teste, ou seja lá o que for, não é? Que ele tem um interesse, mas não é um interesse tão grande assim. E na terceira coluna, que ele coloque as disciplinas que ele percebe que ele tem uma dificuldade muito grande em obter um resultado positivo em termos de nota, que ele não gosta de assistir à aula, tem dificuldade de dar continuidade a estas disciplinas no sentido de ampliar o conhecimento.
Não é? São aquelas disciplinas, Rafa, que assim, a gente estuda na escola, tira aquela nota e deu. Porque é obrigado, né? Porque é Porque faz obrigado. parte, tem que estar lá no boletim uma nota para você passar de ano, né? Exatamente, mas não vai para a internet para ampliar esse conhecimento, não conversa em casa com os pais sobre esta ou estas disciplinas. Rafa, esse teste, esse exercício tão simples, ele vai mapear para ele jovem, bem como para a família, quais são as disciplinas que já apontam algumas situações que ele poderá pensar no sentido de orientação profissional. Por que eu estou te dizendo isso? No meu caso, não é? Eu vou pegar a minha situação como exemplo. Ok. Eu, Magda, jamais poderia ser uma arquiteta, uma pessoa que trabalha com o espaço, não é? Com a noção de espaço, turismóloga, geógrafa e outras disciplinas que impliquem numa capacidade espacial. Porque eu tenho muita dificuldade de enxergar essa relação com o espaço, não é? E para essas profissões que eu citei, é preciso que a pessoa tenha uma habilidade maior com essa capacidade de enxergar além, a saber, o arquiteto. O arquiteto, você pede para ele, por exemplo, o que você deseja que tenha na tua casa, quais os detalhes que você imagina que são importantes para a sua casa, e ele já enxerga o todo. Sim, ele já com Concorda? facilidade já projeta tudo na cabeça num primeiro momento, né? Perfeito. E ele, ao traduzir isto no computador ou no papel, quando ele vai te mostrar, ele enxerga literalmente o que ele fez com um refinamento nos detalhes. E eu, Rafa, eu não consigo enxergar. O arquiteto diz, ó, aqui tem uma escada, eu preciso me esforçar para eu enxergar esse todo, não é? Que ele está me explicando. No meu caso, eu colocaria lá na primeira coluna que eu tenho facilidade para leitura, para escrita, tenho uma certa facilidade para me comunicar. Então, isso sinalizou, no meu caso, que eu tenho uma facilidade para trabalhar na área das humanas. Ah, tá. Certo? Então, voltando ao meu exemplo, ao jovem fazer esse pequeno exercício com a família, ele vai clarear para ele quais são as disciplinas que ele tem mais facilidade, bem como vai deixar isso claro para a própria família. Lembrando que a família de longa data conhece, então, esse jovem e poderá acrescentar outras habilidades, outras competências que, porventura, a própria família enxerga no seu filho e que ele, filho, naquele momento não está enxergando ou não está podendo considerá-las. Ou seja, é um exercício que deve ser feito em conjunto ali, Em com os pais conjunto, juntos. não é? Quando a família traz algumas habilidades que o filho tem, ela não só está dizendo para o filho, através desse exercício, que presta atenção ao filho, como também está preocupada com o filho, está atenta ao filho, demonstra que é zelosa na relação com o filho. É como eu disse no início do programa, os pais são um porto seguro, né, dos adolescentes, nesses momentos em especial, né? Então, é preciso sentir justamente essa segurança. Sem dúvida. Ontem eu conversava com uma adolescente, Rafa, que dizia para mim como é importante conversar com os meus pais sobre as minhas dúvidas, as minhas inquietações, as minhas angústias, no que diz respeito à minha futura profissão, porque eles são as pessoas que eu tenho certeza que querem o melhor para mim. Claro. Não que os nossos amigos não queiram, claro que muitos amigos querem, mas as pessoas que estão mais próximas do jovem, do filho, são os pais. E uma coisa importante, Rafa, que eu acho que fica de forma subliminar para o adolescente, para o filho, para o jovem, de novo, é ter a consciência de que a família está junto. Independente da decisão que ele venha a tomar, qual área ele venha a escolher, fica claro para este filho que ele está sendo apoiado. E nós dois sabemos o valor que tem em se sentir apoiado em decisões que são fundamentais na vida de um ser humano. Tá certo. Magda, me conta, você falou sobre esse exercício, né? Em que momento ele deve ser feito? Justamente prestes ali a fazer o vestibular ou anteriormente, ali durante a vida estudantil, já é possível fazer dependendo de uma certa idade que o estudante tenha? Eu acho super importante que isso seja feito bem antes. Quem sabe, assim, se ele for prestar vestibular aos seus 17 anos, por que não começar a conversar sobre este assunto lá pelos 16 anos e neste momento seja feito o primeiro exercício? Por quê? Nós vamos mudando conforme nós vamos amadurecendo.
não é? Conforme as experiências vão passando nas nossas vidas. Então, o que eu penso hoje, eu posso mudar para amanhã. E posso agregar valor, agregar conhecimento, mudar completamente de ideia, o que não é nenhum problema. Lembrando novamente que o jovem de 17, 18 anos, ele está em plena adolescência. Tá certo. Magda, vou te pedir licença um minutinho só, para a gente ir para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre como os pais podem ajudar os filhos a escolher a profissão. É um minutinho só, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Voz e hoje discutindo sobre a difícil tarefa de escolher a profissão, principalmente para os jovens e como é que os pais devem ajudar em casa nessa difícil tarefa. Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Magda Branco, que é doutora em Linguística Aplicada, psicóloga e palestra também sobre esses assuntos, né, Magda? Obrigado Exato. mais uma vez pela presença. Obrigada também. Então, tenho falado aí pelo Brasil como é difícil mesmo a hora de decidir a sua profissão. Pois é. E precisamos levar em consideração que normalmente esses jovens estão sendo levados a escolher a profissão aos 17, 18 anos de idade. Pois é, como a gente falou antes, é muito cedo, né? Você ainda não tem uma percepção da gravidade que tem você escolher uma profissão para sua vida. Exatamente. Aos 17, 18 anos, a maturidade para essa escolha eu acho muito prematura. Então, a família pode e deve ajudar nesse sentido, levando em consideração que esse adolescente está no momento em que ele se encontra num turbilhão, não é? Hormonal, afetivo e social. As respostas que são pedidas para que esse adolescente dê no meio onde ele está inserido são grandes demais, não é, Rafa? Com isso, a família pode e deve conversar com este adolescente. Com alguma frequência, eu escuto alguns pais dizendo assim: olha, meu filho, minha filha, eles não falam comigo. E isso suscita uma preocupação em mim profissionalmente quando eu escuto a palavra nunca falam comigo, porque o nunca sinaliza um problema maior do que a própria palavra. É uma palavra complicada, nunca, né? Um nunca, e ela sinaliza em qualquer sentido, que a família está com dificuldade no diálogo. Então, eu tenho dito assim para os pais: se o seu filho está com dificuldade de conversar com você sobre este assunto, acredite, ele está com muitas dúvidas e pode estar muito ansioso e preocupado com esta decisão no que diz respeito à sua carreira, à sua futura profissão. Então, ao invés de você ficar tão preocupado e exigir que ele fale, nas oportunidades que você puder, procure escutar o que ele tem a dizer. Ou seja, às vezes os adolescentes não falam com os seus pais porque percebem que os pais vêm trazendo situações prontas, sugestões assim mais incisivas. Justo, você entrou num ponto que eu gostaria de abordar, Magda, que é isso: quando os pais querem impor uma profissão para aquele filho, né? Seja por algo que ele gostaria de ter feito, transferindo o sonho para aquele adolescente lá ou não, ou simplesmente porque acha assim: o direito é melhor do que a administração, você vai ganhar mais dinheiro com direito do que sendo um administrador de empresas. Como é que o adolescente deve lidar? E os pais também, né? Sim. Eu acredito, na minha maneira de ver de leigo, que é errado fazer isso. Sem dúvida nenhuma. E esses pais, voltando à ideia de que os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. Mas neste caso, os pais não estão considerando o potencial do filho, o perfil do filho e a própria pessoa. Porque não é porque os pais enxergam para o filho que algumas profissões serão promissoras que o filho vai compactuar da mesma ideia. Pois é. Eu falava com você anteriormente, não é, durante o intervalo, de um caso que eu conheço, de uma pessoa que foi obrigada pela família a fazer medicina, se sentiu sem forças para refutar essa ideia, concluiu o curso de medicina, chegou a trabalhar como médica e durante o período já ainda da faculdade entrou em depressão e buscou tratamento e então foi orientada a reavaliar a sua opção profissional. Então ela concluiu junto com a profissional da psicologia que ela gostaria mesmo era de ter feito o curso de educação física.
coisa que em nenhum momento a família dela aceitou. Essa pessoa trabalhou algum tempo como médica e sempre muito triste. Um dia ela teve a condição de fazer então o curso de educação física e com isso concluiu o curso de educação física e pôde trabalhar como professora de educação física. Esta pessoa mudou da água para o vinho, porque ela veio a resgatar um sonho, um potencial e um perfil que ela tinha diferenciado do que os pais haviam identificado para ela. Então, Rafa, uma preocupação que eu também tenho é assim, quais são as lentes que os pais estão enxergando os seus filhos? Quais são as lentes que os pais estão podendo enxergar os seus filhos? Porque às vezes os pais enxergam nos filhos aquilo que os filhos não podem corresponder e que vem de encontro ao que você acabou de dizer. Às vezes os pais projetam nos filhos aquilo que eles gostariam de ter feito, mas não puderam por alguma razão realizar. E consciente ou inconscientemente levam os seus filhos a tentar fazer com que estes supram uma necessidade que é dos próprios pais, não é? E uma coisa bem importante, não é? Para mim essa é uma situação sine qua non, não tem discussão. A gente precisa ser feliz com o que faz. Se não tiver brilho no olho, no nosso trabalho, com o fruto do nosso trabalho, a gente não vai conseguir fazer diferença no mundo. Pois é. É interessante você falar sobre isso porque os pais têm que, de certa forma, ou de alguma forma, tentar diagnosticar no filho o que vai ser melhor para ele ali. Aquela profissão, justamente você falou sobre o teste no bloco anterior, sobre a aptidão, mas o pai, nas atividades do dia a dia dentro de casa, por exemplo, vê se o filho tem mais facilidade com conta, por exemplo, ou com se interessa, por exemplo, muito pelo carro, voltado mais para a mecânica, né? Perfeito. Ou por aí em diante, né, Exatamente. Magda? E aliado a essa situação, outras questões que estão em paralelo. Será que o filho está maduro para fazer uma faculdade? Você acha que ele pode esperar, se o pai achar que ele não está na idade, mesmo que ele já tenha concluído ali o ensino médio, pode esperar um pouquinho? Sem dúvida nenhuma, eu sou partidária de que as pessoas deveriam dar um tempo para o tempo. Porque o tempo nos ajuda para que possamos amadurecer melhor as nossas questões emocionais, cognitivas e sociais. Então, o adolescente tendo a oportunidade familiar de aguardar um ano e produzindo durante esse ano. Produzindo como? Quem sabe ele possa fazer um intercâmbio, possa fazer algum tipo de trabalho, possa fazer algum outro tipo de curso, porém que não seja definitivo na sua escolha profissional, mas que possa abrir outras possibilidades. Para isso, eu gosto muito de pensar na possibilidade de um jovem de 17 anos, quem sabe, fazer um curso técnico, por que não? Justamente, eu ia te perguntar com relação a isso. Muitos jovens chegam nessa etapa da vida que tem que escolher a profissão e ficam na dúvida se escolhe ou a universidade ou escolhe um curso técnico. E o pai, às vezes, enxerga o técnico, como você falou, passageiro na vida. E não dá, vamos dizer assim, apoio para o estudante. Não, você tem que fazer uma universidade, que é a universidade que vai te dar a profissão para o resto da sua vida, mas não é bem assim não, né? O curso técnico pode dar tão certo quanto uma faculdade. Você entrou numa questão super importante. Quando eu me referi à oportunidade ou à possibilidade desse jovem fazer um curso técnico, eu quis dar a ideia de que ele pode, através desse curso técnico, se preparar para então fazer um tecnológico ou um curso de graduação. E a tua questão, que é extremamente importante e super inteligente, é que algumas pessoas pensam que um curso tecnológico não tem um valor de graduação. Exatamente. Tem sim. O curso tecnológico tem o lugar e a posição de uma graduação. A diferença é que o curso tecnológico, ele acontece num período de tempo menor. Então, o jovem, o adolescente, terá a condição de conseguir e de conquistar o seu canudo num período de 2 anos e meio, ou quem sabe no máximo em 3 anos, que é o tempo que dura os cursos tecnológicos. Com isso, ele estará mais preparado para uma formação tecnológica num período de tempo menor para que ele possa se ingressar no mercado de trabalho. Diferente de algumas graduações, que demoram 4, 5, 6 anos, concorda? Sim. Com isso, o jovem levará um pouco mais de tempo para se ingressar como profissional no mercado de trabalho. Uma coisa bem importante, o Brasil hoje urge por profissionais da área tecnológica.
Não é? Então, se o jovem, por alguma questão social, alguma questão financeira, familiar ou pessoal, achar que é melhor para ele, ou verificar que o que cabe a ele neste momento é fazer um curso com um período menor, para que ele possa trabalhar antes, sem dúvida nenhuma, um curso tecnológico vem atender a esta necessidade. Tá certo, Magda. Vou te pedir licença mais uma vez. A gente vai de novo para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho volta conversando aí sobre qual a melhor forma de escolher as profissões aí para os filhos, né? Ou como ajudá-los nessa tarefa. Um minutinho só, não saia daí. Ok, estamos de volta com o Voz e hoje conversando sobre a difícil tarefa de escolher a profissão tão cedo, logo aos 17, 18 anos de idade. Como é que os pais podem e devem ajudar neste contexto todo? Conversando comigo sobre este tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Magda Branco, que é psicóloga, doutora em linguística, né, Magda? E palestra também sobre esse tema, entre outros, né? Exato. Obrigado pela presença mais uma vez, Magda. Obrigada também. Magda, me diga uma coisa, às vezes os filhos têm uma determinada escolha, uma determinada preferência pela profissão, os pais concordam ou não, como nós já conversamos, né? Mas também a escola tem um papel importante nessa ajuda aí, né? Que é, de repente, abrir os horizontes aí sobre as profissões. Eu tenho um exemplo que é meu, pessoal, de quando eu estava no terceirão, fazendo já também cursinho, ia para o colégio no período da manhã, à tarde eu ia para o cursinho e à noite ralava estudando em casa também. Mas o colégio levou a nossa turma do terceirão para você em 3 universidades, para escolher os cursos, conversar com estudantes lá universitários, professores também, conhecer laboratórios. Isso para mim foi muito bom. Eu já tinha uma pré-escolha, vamos dizer assim, que era pelo jornalismo, mas eu tenho colegas daquela época que foi nesse momento de visitar lá que acabaram se decidindo para qual rumo caminhar. Esse tipo de iniciativa é bacana, né? É interessante, ajuda muito, né? Ajuda muito, é super válido e os autores mais atuais dentro desse tema de a orientação profissional dizem que é importante, em primeiro lugar, o autoconhecimento, que é o que nós falávamos anteriormente. Quem eu sou, o que eu quero e o que eu projeto para a minha vida, não é? Sim. E um segundo ponto importante diz respeito a essa ajuda da escola mesmo, em que a escola promove momentos em que o jovem ele é levado a esta interação, a esta aproximação com outras profissões, com professores dos cursos, com outras universidades. Há a possibilidade da escola levar os seus alunos a fazer visitas em feiras das profissões. É extremamente válido, porque ali, quando a gente conversa com os jovens, a gente percebe que eles, diante de uma feira, eles olham para aquele mundo com uma diversidade muito grande de profissões e ali eles começam a se inquietar, o que é um ponto importante, porque como é que eu vou responder uma pergunta se eu não tenho sequer uma inquietação? Não é? Então, alguns jovens dizem assim, isso me preocupa demais, dizem, qualquer coisa para mim serve, ou não sei, nem comecei a pensar, nossa, estou apavorado, não sei nem por onde começar, isso me preocupa. Alivia a minha preocupação quando o jovem tem algumas questões pontuais, não sei se eu faço contabilidade ou medicina, publicidade ou psicologia, quer dizer, ele está partindo de pontos importantes, porque ele está falando de uma área exata e de uma área humana. Isso. Não é? Se ele diz isso para mim como profissional, ou no momento em que eu estou dando uma palestra, eu consigo ajudá-lo, assim como conseguiria como professora e como coordenadora, tentando dizer para ele, mas escuta, diante dessas duas situações, dessas duas áreas do conhecimento que você traz, quais são as disciplinas que você mais gosta? Elas estão mais direcionadas à área exata ou à área humana? Como é que você se vê trabalhando com o ser humano assim de forma mais próxima? Não é? Ou como é que você se vê trabalhando, por exemplo, como contador, com os números, com uma necessidade maior ainda de atenção, um trabalho exaustivo com relação aos números. Não que a gente não tenha que ter atenção com qualquer outra profissão. Não é isso, não é, Rafa? O que eu quero dizer é que quando um contador, por exemplo, vai fechar um imposto de renda, vai fechar um balanço, ele se debruça horas e horas ali com
aspas, uma sopinha de números, ou não é? Uma compilação de números, em que ele precisa ter um perfil específico para dar conta dessa área exata. Então, as feiras, a escola, os professores, os coordenadores assumem um papel importantíssimo na vida e nesse momento dos jovens. Eu até diria assim, na dúvida, que os pais convidem os seus filhos, que a professora convide os seus alunos e vão até uma universidade, assistir uma aula, né, de um curso A, do curso B, do curso C, de vários cursos. Isso. Conversem com os professores, conversem com alguns coordenadores, para que eles possam refinar essas informações sobre as disciplinas, não é? Sobre o trabalho propriamente dito do profissional. Porque uma coisa é a gente dizer, acho lindo tal profissional, mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço que ele pagou para estar lá naquela posição? Quantas horas de sono, de estudo, não é? Né? Você como repórter trabalha sábado, domingo, Natal, feriado. Isso. Será que a pessoa que quer ser jornalista, quer ser repórter, entrevistador, está disposta a isso, está né? disposta a pagar esse preço? É verdade. Não é? Não é só bônus, temos os ônus também. Os ônus também, com certeza, qualquer profissão, né, Magda? Sem dúvida. Agora você tocou num ponto que é bacana, as feiras de profissões. Nós temos um VT que eu quero te convidar para assistir com a gente, que foi gravado em 2013, mas ele não fica desatualizado porque ano a ano essas feiras acontecem e são de fato um bom momento dos estudantes conhecerem e talvez até escolherem a profissão a ser seguida. Pode rodar. Alunos, professores e orientadores reunidos em um único local. Esta é a Feira de Profissões que oferece o contato direto dos estudantes com as atividades do curso desejado. Nos estandes, os universitários mostram os trabalhos feitos em sala de aula. A pessoa poder vir, participar do medidor de certeza e principalmente depois conversar com o coordenador, conversar com o decano e conversar com os próprios alunos de cada curso, fazer o tour na universidade, ajuda muito a tentar ter uma escolha mais assertiva. Para o estudante do ensino médio, Jamar Neto, a feira foi fundamental para tirar dúvidas sobre o curso que pretende fazer. Eu tinha uma noção, eu quero fazer engenharia, mas não sabia a área certinha, né? Mas aqui deu para ver legal o que cada uma faz, né? Deu para ter mais uma noção de como que é tudo. Já o Igor enfrentou o medidor de certezas para esclarecer dúvidas sobre a faculdade que pretende cursar. Eu só vim para ter uma certeza, mas eu já tenho vários profissionais de direito na minha família, então eu já tenho uma boa noção, é isso que eu queria. Magda, você viu ali um medidor de certeza, que daí é legal, né? É uma maneira também ali de você direcionar ali a sua aptidão, né? O seu desejo de profissão. É uma forma de ajudar o jovem, não é, a mapear as suas competências, as suas habilidades, para que ele possa verificar quais são as suas tendências. Importante, sem dúvida nenhuma. Tá Toda certo. ajuda é muito bem-vinda. Magda, um outro tema que eu gostaria de tratar com você é com relação àquelas pessoas. Isso não é errado. A pessoa deve seguir em busca do seu objetivo, do que lhe faz bem, do que lhe agrada. Sem dúvida nenhuma, Rafa. Caso a pessoa tenha escolhido por alguma razão não a profissão dos seus sonhos, vamos começar por uma questão assim que acontece com muita frequência. Por uma questão financeira, muitas pessoas não fazem o curso dos seus sonhos porque não tem a condição financeira para tal. Ou a família não está disposta a apoiá-la naquele momento, naquela decisão. E outras tantas questões que envolvem esse curso que, enfim, não veio a corresponder à expectativa da própria pessoa. Ela tem o direito de mudar de rota? Sem dúvida nenhuma. Tem todo o direito. Quem sabe, dentro do curso que ela fez, ela possa buscar uma outra especialidade. Quem sabe ela possa buscar se aproximar de outros projetos, de outras áreas do conhecimento que possam trazer brilho nos seus olhos. Torno a dizer, nós trabalhamos minimamente 8 horas por dia, concorda? Agora, vamos imaginar que para trabalhar 8 horas por dia, nós envolvemos tantas outras horas no preparo do nosso trabalho. Se esse preparo e se essas horas não corresponderem a um grau de satisfação, de prazer, nós, em paralelo a isso, estaremos sofrendo. E o sofrimento fatalmente vai nos levar à doença. Não tem saída, eu sinto muito em dizer. Se nós não estamos felizes na nossa profissão, num grau muito elevado, nós temos direito a buscar a essa mudança de rota. Quem sabe uma mudança significativa,
O que, na minha opinião, precisa ser pensado antes dessa mudança de rota drástica ou num ângulo aí menor? A pessoa precisa ter cuidado na passagem do bastão de uma profissão para outra profissão. E esse cuidado na passagem do bastão, inicialmente eu diria, cuidar com a sua questão financeira, não é? Cuidar na passagem com as pessoas, no relacionamento de um curso para outro curso. Enfim, fazer o famoso planejamento para que ela não seja pega de surpresa por questões financeiras, relacionais e até mesmo das suas próprias expectativas. Tá certo. Magda, vou te pedir mais uma vez licença para a gente fazer um rápido intervalo comercial. Quando a gente voltar, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a escolha das profissões, mas também vamos falar sobre a atual situação da educação no Brasil, o desempenho dos estudantes no Enem, por exemplo, que foi bastante catastrófico, segundo os especialistas no ano passado. Um minutinho só, a gente já volta. Ok, estamos de volta com o Voz, hoje discutindo sobre a difícil tarefa de escolher a profissão. Como é que os pais podem ajudar os adolescentes nesse contexto todo aí? Conversando comigo sobre este tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Magda Branco, que é psicóloga, doutora em Linguística Aplicada e palestra também sobre este e outros assuntos, né, Magda? É verdade. Obrigado pela presença mais uma vez, tá? Obrigada também. Magda, no bloco anterior a gente exibiu uma reportagem que falava sobre feiras de profissões, né? Agora a gente tem um outro VT aqui que eu gostaria de compartilhar com você e com o pessoal que está nos assistindo, que é sobre cursos no exterior. O que isso pode agregar, de repente, até numa escolha de uma profissão? Você falava anteriormente também sobre, de repente, o jovem que termina o ensino médio esperar um pouquinho até fazer o vestibular, né? Até escolher a sua profissão e prestar o vestibular. E nesse período aí, fazer outros cursos até para ir abrindo a mente, né? Conhecendo outras áreas. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Pode rodar. Antes de pensar em fazer as malas para realizar um curso fora do país, o estudante deve fazer um ótimo planejamento. É a dica do presidente do Salão do Estudante. Tem que planejar bem, porque é uma experiência única, não? Você vai aprender outro idioma, conhece outras culturas, faz amizade com pessoas do mundo inteiro, porque você vai na mesma aulas com alunos de 30 países. Prestar atenção em detalhes como o clima do local que pretende fazer o curso, investimento necessário para a realização, cultura da região e tempo que pretende dedicar aos estudos são pontos importantes para não acabar se frustrando ou inviabilizando a estadia até o final do curso. O casal Ana e Paulo, por exemplo, já definiram o destino, que será o Canadá. Escolheram o país porque pretendem aperfeiçoar o inglês e Paulo também quer voltar fluente no idioma francês. Eles estão há 1 ano pesquisando para escolher qual empresa contratar para a viagem. Tá mais ou menos no que a gente tava assim, planejando, assim, sabe? Entre 12 a 20 mil reais nos dois, né? Mas estamos pesquisando ainda para ver qual que é o melhor, assim. O estudante André também pretende aperfeiçoar o inglês, mas está procurando uma empresa que atenda às suas necessidades financeiras. Segundo ele, o salário de estagiário não paga um curso muito caro, mas os parcelamentos são uma alternativa nesses casos e muitas empresas trabalham com essa possibilidade. Agora que voltou a ser atrativo o dólar, dá para voltar à busca, né? Vai aproveitar e vai aprender inglês fora, é isso? Com certeza, né? Às vezes não é nem inglês, né? Tem francês, tem alemão, espanhol por aí, né? Magda, que bacana. Como a gente viu ali, muito estudante indo para fora aperfeiçoar línguas, né? De repente, esse período aí entre fazer o vestibular, né, e começar, de fato, uma universidade seja uma boa alternativa ir para fora estudar um outro idioma. Sem dúvida nenhuma. É a oportunidade que esse jovem terá de amadurecer emocionalmente, cognitivamente, no que diz respeito a essa sua escolha profissional. E pensando que ao viajar ele vai estar num lugar completamente diferente, seja esse lugar qual for, em que ele terá outras milhares de oportunidades no que diz respeito à cultura, à convivência, à rotina diária, e tudo. E um dado importante é que o adolescente possa sair do Brasil para fazer esse intercâmbio com a ideia de que ele abra todas as possibilidades que ele puder no que diz respeito à troca
cultural, que ele não saia do Brasil querendo encontrar lá fora o que ele tem aqui dentro, mas que ele possa se abrir para as diferenças, não é? E sendo essas diferenças quais forem, porque isso diz respeito ao seu patrimônio cultural, que depois fará uma diferença incrível na hora dele fazer a decisão sobre qual profissão ele terá e na sequência, no momento em que ele for prestar entrevistas para se inserir no mercado de trabalho. Sabemos que morar fora implica numa série de situações que amadurece a pessoa, inclusive no que diz respeito a algumas rotinas e tarefas domésticas que localizam o jovem na responsabilidade em estar no mundo, não é? Com isso eu estou tentando dizer assim, algumas pessoas estão no mundo e a família e outras pessoas o servem. É a alimentação na mesa, é a roupa no armário, não é? É o leite dentro da geladeira. Alguém ou muitas pessoas estão provendo para ele uma série de situações. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim. E o lado ruim, que me cabe agora dizer, é a impossibilidade que essa pessoa tem de fazer por si e ver a capacidade, a criatividade, o potencial que ela tem, não é? De dar conta da sua alimentação, do seu vestuário, da sua casa, do seu quarto, da arrumação, não é? Eu lembro quando a minha filha foi morar do outro lado do Brasil, literalmente, porque foi em busca de uma oportunidade profissional, um dia ela me ligou e disse assim para mim, mãe, como mesmo a gente faz feijão? Rafa, eu passei a minha vida toda fazendo feijão para ela e para o meu filho e para todos nós, mas ela nunca teve a necessidade de aprender a fazer e eu, como mãe, não suscitei situações em que ela fosse levada a aprender a fazer o tal do feijão. Lá do outro lado do Brasil, então ela me liga, aprende a fazer feijão. Um exemplo muito simples, mas o que eu estou tentando dizer é assim, nós seres humanos precisamos nos sentir seguros no mundo. E a gente só consegue se sentir seguro no mundo experienciando, provando, abrindo a mente, abrindo o coração para outras oportunidades, outras alternativas, outras situações que por vezes a gente vai dizer lá no futuro, aquilo eu não quero nunca mais, mas eu vou poder falar em cima de algo que eu experienciei, experimentei e não estou julgando a partir da fala do outro ou de situações através, não é, de livros, de revistas, em que eu vejo muito o estabelecimento de alguns preconceitos sem que a pessoa propriamente tenha se imbuído, não é? Para experienciar essa situação. Ter a experiência, né? Claro. Magda, eu quero virar a página com você agora, mas antes eu quero agradecer por você ter falado sobre essas tuas dicas aí sobre como é que os pais devem atuar, ajudando os filhos a escolher as profissões aí também, e as escolas, qual é o contexto, né, em que momento eles devem entrar com isso também. Muito obrigado por falar sobre esse tema. Agora eu quero virar a página aqui com a Magda Branco para a gente falar sobre um tema, Magda, que a gente está passando atualmente, a volta às aulas. E no setor público, a volta às aulas vem passando alguns problemas aí. A gente vem ouvindo que o governo do estado está com problemas nas contas com relação à educação. Pagamento de professores, contratação de novos professores também, os chamados seletistas, mas tem um termo, Magda, que me fugiu agora aqui, os professores que não são concursados. Mas, enfim, o que importa é o seguinte, o governo está com esse problema de contratação desses professores, muitos se mudaram no final do ano passado de casa, de regiões, até para outras cidades, criaram a vida novamente naquela outra cidade, por exemplo, porque foi contratado pelo governo, passou no teste seletivo, só que passou para uma determinada cidade. Largou a vida que tinha aqui, foi para lá, matriculou os filhos lá, alugou casa lá e agora está na indecisão se vai de fato continuar naquela cidade ou não, ou se de fato vai trabalhar para o governo do estado. A Magda, antes de, na verdade não antes, além de psicóloga, doutora na área de linguística, é professora, né, Magda? Sou. Como é que você vê essa situação do início de aula agora, com problemas na contratação de professores, também no contraturno escolar, que a gente vê que é importante, até como a gente falava anteriormente sobre aptidões, escolha de carreira, o contraturno escolar pode até auxiliar nesse sentido já antes, né, Magda, mais cedo na vida daquele estudante. Como é que você vê uma volta às aulas nesse contexto meio
complicado? Sem dúvida nenhuma. Eu sou bastante sensível aos meus pares, aos meus colegas professores. Não tem como a pessoa viver sem ela ter um apoio financeiro e um apoio no que diz respeito à sua profissão. Esses profissionais que prestaram um concurso e foram designados para outras cidades e estão se sentindo inseguros, eles vão, assim, na sequência, adoecerem. Porque como é que você, como é que o nosso telespectador ficaria se ele estivesse num grau tão grande de insegurança no que diz respeito à sua remuneração, ao seu trabalho? E hoje em dia nós estamos enfrentando problemas seríssimos no que diz respeito à educação. O professor trabalha muitas horas dentro da sala de aula, anterior à sala de aula, na medida em que ele prepara muito das suas aulas, inclusive fora do horário de trabalho, não é? Porque não é possível montar tantas aulas, preparar tantas aulas no período curto que é destinado aos professores. Paralelo a isso, o professor é aquele sujeito que tem que dar conta da sua família, não é? Da remuneração, que é uma remuneração imprópria. Uma das profissões mais importantes que existem na face da terra é o professor. Diz respeito à educação, porque todo profissional passou pela educação. Então, o nosso professor, ele precisa ser valorizado, precisa ser mais respeitado, e eu não compactuo da ideia de que os professores estão sendo bem atendidos. Não é verdade. Na minha opinião, os professores deveriam ganhar financeiramente muito mais do que ganham, deveriam receber um apoio muito maior para que eles pudessem fazer mais cursos, pudessem ter horas de estudo mais expressivas e tivesse, inclusive, Rafa, porque eu já passei por isso, momentos em que eles pudessem ter lanche apropriado para eles no momento em que eles tiverem lá aqueles 15, 20 minutos de intervalo entre uma aula e outra. O nosso professor é um dos profissionais que são mais massacrados na nossa sociedade. Então, eu gostaria de te dizer que eu sou bastante sensível a esses meus colegas e gostaria muito que a educação fosse diferente. Para isso, os dirigentes precisam ter um interesse sobre a educação, o que não acontece, infelizmente, no nosso Brasil. Tá certo. Magda, vou te pedir licença mais uma vez. Eu quero, depois do intervalo, voltar nesse assunto para que você nos diga, na verdade, como é que isso influencia no aprendizado das crianças, dos adolescentes, tá ok? A gente vai então para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Olá, estamos de volta com o Voz e hoje a gente já discutiu sobre como é que os pais podem ajudar os filhos na escolha da profissão e também estamos falando agora sobre a situação da educação aqui no Brasil. Conversando comigo sobre esses temas, eu recebo hoje aqui no estúdio a Magda Branco, que é palestrante, é psicóloga, Magda, doutora em Linguística Aplicada também, né? Obrigado de novo, não canso de agradecer pela presença aqui com a gente. E eu não canso de agradecer, porque é extremamente prazeroso para mim poder falar sobre temas tão importantes, não é? Como é a educação. Tá certo. Magda, a gente mudou de assunto agora, está falando sobre a questão da qualidade da educação aqui no Brasil e a gente vê um desempenho bastante ruim dos estudantes aqui com relação ao Enem do ano passado, né? A gente tem um número bastante feio aí que quase 529 mil estudantes tiraram a nota 0 na prova de redação, né? Que importância, onde está o problema nessa questão por esse mau desempenho aí, Magda, desses estudantes? Eu acho que nós temos várias questões aí que nós poderíamos falar e que poderiam compilar a ideia, não é, do responsável ou dos responsáveis por estes números. Então, eu começaria dizendo o seguinte, a escola, ela não está conseguindo trabalhar junto com a família desses estudantes. E é extremamente importante que a família acompanhe o desenvolvimento da sua criança, do seu público, do seu adolescente ou adulto no processo dentro do desenvolvimento escolar. Por que razão? Porque a escola tem uma responsabilidade que vai daqui até ali. A família tem uma responsabilidade que vai daqui até ali. São responsabilidades que se somam.
mas elas não são contraditórias. E o que eu estou vendo em alguns momentos é que as famílias estão delegando para a escola, para que a escola faça e se responsabilize pela formação do seu filho. O que é errado, o né? que é a expressão não é do erro, porque uma coisa é eu me responsabilizar por aquilo que me cabe como mãe, como familiar, e a outra coisa é a escola se responsabilizar pela formação educativa deste aluno. Aluno não é filho. Pedir que a escola assuma a responsabilidade que a família tem é um erro. Mas o que está acontecendo? E aqui não é uma crítica, não é? A gente percebe que cada vez mais as famílias, tanto o pai quanto a mãe, estão saindo muito cedo e voltando muito tarde dos seus trabalhos, não é? Eu sei que muitas famílias precisam trabalhar. Eu própria trabalho muitas horas por dia. Mas isso não me dá o direito, Rafa, de me afastar da escola que estão os meus filhos, não é? Não me dá o direito de dizer, bom, a professora que dê jeito, a diretora que dê jeito, a escola que faça o que tem que ser feito. Para aí, tem uma parte que cabe a mim, família. E o que cabe a mim, eu preciso fazer. Não é? Eu insisto nesse ponto. Porque cabe à família a formação dos conceitos básicos de vida, na elaboração e na compilação do que vem a ser a ética nas relações, não é? Princípios básicos são construídos na família e a escola vai reforçar esses princípios básicos. A saber, respeito entre os seres humanos, a ética nos relacionamentos, o que é meu, o que é teu. Em alguns momentos podemos trocar, podemos somar, mas eu não posso me apoderar do que é teu sem pedir licença. Claro. E segue a grande lista. E uma grande questão que pega lá na frente é que nós sabemos, inclusive através da mídia, que alguns professores estão sendo atacados pelos alunos, inclusive fisicamente. Rafa, isso é o fim. Se nós partirmos do princípio de que isso não pode acontecer, por que razão está acontecendo? Você acredita que essa atitude dos alunos que atacam os professores vem de um contexto familiar, dessa situação que você mesmo acabou de falar, dos pais delegarem à escola a educação dos filhos? Tem a ver com isso. E tem a ver com outras questões também. Então, os pais, por essa falta de responsabilidade ou responsabilizar-se por essa criação dos filhos, se ausentam, se distanciam da criação dos filhos. E às vezes os pais nem sabem o que os filhos estão fazendo dentro da escola. E por vezes são surpreendidos quando são chamados à escola, em que a escola então diz, olha, o comportamento do seu filho é esse. Por vezes alguns pais mais maduros, mais atentos, mesmo surpresos, pegam aquilo para si e tentam, não é, ajudar o filho na correção de rota dentro do seu comportamento. Porém, pasme, algumas famílias chegam na escola e dizem assim, não tenho nada a ver com isso. Você que dê jeito, ele está aqui dentro. Ou pior ainda, são os pais que dizem assim, não acredito que o meu filho faça isso. Isso é tão preocupante porque sinaliza que os pais sequer estão enxergando e sequer estão podendo se aproximar da realidade do que está acontecendo. Ou seja, dentro de casa. Olha só. Porque se o pai não acredita, Exato. Porque não está ali diariamente vendo o que o filho anda fazendo dentro de casa. Não enxerga, não encontra com os filhos e torno a dizer, eu não estou criticando os pais. Eu entendo a necessidade de trabalhar, não é? Nós dois trabalhamos, né? 8, 9, 10 horas por dia. Mas em algum momento essa família precisa parar e dizer assim, como você está na escola? O que você tem feito na escola? Mostra teu caderno para a mãe. É aquele chamado momento família, né? Exato. Vamos conversar. Vamos num sábado, num domingo, deixa a mãe ver a tua agenda. Como é que está lá na escola? O que a professora tem ensinado? Como é que você tem se relacionado com os teus colegas? Enfim, se interessar pelo mundo da criança dentro da escola, para que o pai possa, ao escutar o seu filho, possa identificar algumas questões que precisam ser, quem sabe, trabalhadas no relacionamento. Eu costumo dizer, e já disse isso aqui em outros programas, quando nós temos filhos, nós precisamos ter a ideia de que nós temos a responsabilidade na formação destes filhos e cabe a nós.
Isso significa maturidade. Tá certo. Magda, eu quero lhe agradecer muito pela presença aqui no programa de hoje, falando aí sobre como é que os pais devem atuar na escolha da profissão dos filhos, agora sobre a educação, que deu pra gente falar um pouquinho só, mas eu quero já deixar aqui o convite para que você volte em outra oportunidade para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema aí. Virei com o maior prazer. Muito obrigada. Magda, obrigado. E eu agradeço também a você que está em casa pela sua audiência. Continue conosco aqui na TVCI e até o próximo Voz.